a falar dos atentados em Cambé, a polícia hoje concluiu a investigação, tá? E apontou qual foi a participação das outras pessoas que também foram presas. O jovem de 21 anos que matou o Luan e a Caroline, ele foi encontrado morto e a polícia diz que realmente foi um suicídio, de que ele não foi assassinado por outros detentos, de que realmente ele tirou a própria vida. Eu quero saber do Wesley o seguinte, o passo a passo. Você falou, Wesley, num lapso temporal muito curto entre a entrada do assassino na escola e a chegada da polícia, primeiro com a detenção do seu Joel, né? Mas a chegada da polícia, queria que você detalhasse isso pra gente, os horários que a polícia apontou. Era amanhã, então, de uma segunda-feira, um dia normal de aulas no colégio Helena Collodi. E o atirador, ele chega no colégio, ele é um ex-aluno, estudou no colégio do 2º ao 7º ano do ensino fundamental e ele pede para pegar um histórico escolar. Quando ele entra no colégio, às 9h12 da manhã, ele entra no colégio, conversa com a secretária e pede para ir ao banheiro. Quando ele entra no banheiro, ele demora alguns minutos por alguns motivos. Ele estaria preparando a arma, então, para cometer esse crime, que estava, a princípio, dentro de uma mochila. E depois ele ainda publicou a foto de um documento que a polícia classificou como um manifesto. Ele teria escrito à mão, tirou foto desse papel, dizendo qual seria o motivo desse ataque e chegou a publicar nas redes sociais dele. Segundo a polícia, ele disse que era vítima de bullying no período que estudou no colégio e esse seria o motivo, então, uma suposta vingança aos alunos que cometeram bullying com ele na época que ele estudou no colégio. Por isso também as vítimas, segundo a polícia, ele tinha como alvos estudantes acima de 15 anos, que é a mesma faixa etária de estudantes que teriam praticado bullying com ele quando ele estudou no colégio. Depois ele sai então do banheiro e o primeiro disparo acontece às 9h19, ou seja, ele entra às 9h12, o primeiro disparo às 9h19. São momentos de muito pânico, correria dentro do colégio, os alunos ficaram apavorados. Ele atirou contra o Luan Augusto e a Caroline Alves, o Luan de 16 anos, a Caroline de 17, que não resistiram aos ferimentos e morreram, mas ele também tentou atirar contra outros alunos. Ele teria, inclusive, não atirou contra outros estudantes que estavam no pátio entre 11 e 12 anos, porque, segundo a polícia, é a idade mais ou menos que ele tinha quando ele sofreu bullying. Então, o alvo dele seriam estudantes mais velhos. Ele tenta, inclusive, invadir salas de aula, mas a arma falhou e às 9h26 ele foi preso, foi contido pelo senhor Joel e logo na sequência a polícia chegou na escola. A chegada rápida da PM aconteceu por conta do botão do pânico. Os diretores acionaram a PM por meio de um aplicativo que fica no celular desses diretores. Nós já informamos aqui hoje que 2 pessoas foram indiciadas pelo duplo homicídio qualificado. Como você disse, o atirador morreu na cadeia. Então, os comparsas dele, um jovem de 18 anos, morador de Pernambuco, e um de 21 anos de Rolândia, foram indiciados por homicídio duplamente qualificado, por duplo homicídio. Outros 2 homens foram indiciados pelo comércio ilegal de arma de fogo, teriam vendido essa arma a esse jovem que cometeu o ataque. Outro ponto importante, ele também estaria planejando utilizar de bombas caseiras. Ele estaria preparando bombas para espalhar ali por perto do colégio para atrapalhar a chegada da polícia até o colégio. Ou seja, é uma situação muito grave, mas não teria dado certo. Ele não teria conseguido fabricar essas bombas e por isso essa ideia não foi colocada em prática, como explica o delegado Paulo Henrique Costa, responsável pelo inquérito desta tragédia que ganhou repercussão nacional. Vamos ouvi-lo. O que nós verificamos é que ele tinha o plano de cometer o fato, ele foi com arma de fogo, havia por volta de 60 munições, foram disparadas 16 munições, porém no cometimento do ato a arma falhou, nós conseguimos verificar que essa arma falhou, ele não conseguia municiar, não conseguia fazer com que a arma disparasse. Do disparo até a chegada foram poucos minutos. O que se verificou ali no momento também, que após a arma de fogo ela falhar, houve a entrada de um civil e, por segundos depois, também da Polícia Militar. Com relação à machadinha, ela não foi utilizada, porque o que se conseguiu verificar é que, quando essa arma de fogo travou, o intento dele também travou, então a sua atitude travou. Ele tinha a intenção tanto de matar quanto, posteriormente, cometer o suicídio. O que ele deixou claro é que, no momento em que ele entrou, ele verificou que havia jovens entre 12 e 13, 11 anos de idade,
que contra essas pessoas ele não quis cometer o ato, porque o que deu a impressão é que ele se viu nessas crianças. E o que ele informa é que, quando ele tinha essa idade, ele sofria bullying na escola por parte de jovens com idade mais elevada, que seria de 15, 16, 17 anos de idade. Então, quando ele encontrou os jovens nessa situação, nessa compleição física, ele acabou executando os atos. O menino seria em função de serem rapazes mais velhos, que, segundo o que ele informou, jogariam ele em lata de lixo, faziam ele comer lixo, e a menina seria pelo fato das meninas ficarem dando risada do momento em que ele sofria os atos de bullying. O que ficou também bastante esclarecido é que esse executor ele estava ficcionado em fazer bombas, em fabricar bombas. Então, segundo ele teria outras intenções de práticas de bombas para tirar a atenção da polícia, deixar bombas em outros locais para que desviasse a atenção e ele pudesse cometer o ataque sem os órgãos policiais se deslocarem até o local. Ele chegou a fabricar a bomba? Ele disse que ele não conseguiu chegar nessa intenção de conseguir fabricar a bomba para que ela fosse efetiva para esse ponto. Detalhe, né? O jovem aprendendo tudo isso na internet, num aplicativo que é usado para trocar ideias sobre games. E repito de novo o que eu falei. Ele descontou a raiva que ele tinha de ter sofrido bullying, que foi jogado em lata de lixo por adolescentes mais velhos, em duas pessoas que não tinham nada a ver com a história. E mesmo que tivessem feito alguma coisa contra ele, não justificava ter tirado a vida. Você consegue entender a maldade tamanha nesse caso? Nada justifica o que aconteceu, de verdade. Ainda mais porque o Luan e a Carolina eram pessoas do bem, mas do bem demais. Do bem demais. Demais mesmo. Wesley, muitas pessoas perguntando aqui sobre a segurança nas escolas, né? Você mostrou aqui pra gente a instalação lá do interfone, porta eletrônica, que vai ser replicada em 3 escolas de Cambé. O que o delegado fala sobre isso, hein? De essa preocupação que os pais têm de levar os filhos para a escola e de repente acontecer alguma coisa de novo. Para a Polícia Civil, Parra, o reforço na segurança é importante, como está sendo realizado em Cambé. Mas vai muito além disso. O trabalho psicológico com esses alunos, afinal, nem sempre atiradores, pessoas que cometem esses crimes, são pessoas que vêm do lado de fora do colégio e invadem esses espaços. Podem acontecer pelos próprios estudantes, segundo a Polícia Civil. Então a polícia acredita que um trabalho psicológico, os pais também, cada vez mais, conversar com os filhos sobre bullying, sobre toda essa situação e também sobre esses aplicativos que são utilizados na internet de forma irregular, principalmente a plataforma Discord, que a polícia já apurou diversos crimes sendo realizados nesta plataforma na internet. Então, essa é a visão da Polícia Civil, os próximos passos são esses e a polícia também, Parra, disse que esse caso, esse ataque, poderia ter acontecido em outras 3 datas. Esse atirador teria planejado em outros dias também cometer este crime. Mas, inclusive, no dia 20 de abril, que você se lembra muito bem, foi um dia que nós fizemos uma cobertura completa aqui no Balanço Geral, que a polícia reforçou a segurança na porta dos colégios, tinha toda uma preocupação que algum ataque poderia acontecer e esse jovem estaria, inclusive, para cometer esse crime no dia 20. Não deu certo e na segunda-feira da semana passada, ele infelizmente entrou no colégio e matou esses alunos. Então a polícia pretende se reunir também com pessoas do poder público, com políticos, pedindo por mudanças na legislação e, além disso, esse trabalho psicológico que é muito importante. Vamos ouvir o Amarantino Neto, que é o delegado-chefe da 10ª Subdivisão de Londrina, dando detalhes sobre a visão da polícia sobre o futuro, como evitar novas tragédias como essa. Vamos ouvi-lo. Faz um levantamento de pontos vulneráveis na escola. Nós temos prédios de uma construção antiga que não vivia essa realidade. Então, por exemplo, a secretaria fica em contato com as salas de aula. A gente pode criar barreiras ali de colocar uma dificuldade no portão de acesso para as pessoas que vão à secretaria. Nós podemos pensar em sala de aula com salas reforçadas, como neste evento de Cambé ajudou a que nós tivéssemos uma tragédia maior. Nós podemos pensar no reforço nas janelas, para que o atirador não entre, uma facilidade para que também ela possa ser aberta, para que ela seja uma rota de fuga. Esse conjunto de fatores de forma imediata, podem ser trabalhados, assim como pode-se pensar na segurança na porta da escola. É interessante, mas não a segurança pensando em colocar uma viatura, mas a segurança privada, os colégios que têm condições de fazer isso, podem incorporar isso na questão da segurança,
um vigilante, não pensando em vigilante armado, mas qualquer vigilante. A médio prazo, que é aí que eu acho que tem muitas medidas que podem ser discutidas, nós precisamos criar comitês nas escolas, formados por servidores ali, os diretores, professores, os alunos, psicólogos. A Prefeitura, o Estado e o Governo Federal têm que investir nesta área para ter um psicólogo que acompanhe essas crianças. Os representantes do Estado, como, por exemplo, as polícias, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, para discutir, para criar nas escolas um ambiente de confiabilidade para denúncias. Tem a mensagem aqui do Lucas, ele falou o seguinte: Parra, boa tarde, eu moro em Biporã, não sei o que está acontecendo com esses jovens de hoje. Antigamente a gente brincava nas escolas, não tinha isso de bullying. Por que uma pessoa assim não entra, por exemplo, no batalhão da polícia para cometer um atentado, ou numa favela para tentar fazer isso? Acredito que a pessoa tem problema psicológico. O Preto Chagas falou a mesma coisa, infelizmente são ações e atos de pessoas de péssima índole, maldosas, perversas, afastadas de Deus. Os pais precisam estar alertas e atentos para com os filhos. E o que a gente percebe é que cada vez mais a escola vai discutindo bullying, vai discutindo questões de sexualidade e vai discutindo cada vez menos o que a escola tem que fazer. Quer ensinar conteúdo para os jovens. Quer ensinar as disciplinas que a gente tem que aprender. Matemática, geografia, história, português, inglês, espanhol, artes e assim por diante. Cada vez mais a escola está tendo que se preocupar com isso, está tendo que se preocupar com muitas outras coisas. Não estou dizendo para menosprezar o bullying, longe disso, mas é que antigamente isso não pegava. Hoje em dia os jovens estão mais frágeis com relação a isso. E as escolas têm que fazer esse papel. Mais uma vez o Wesley está comigo para chamar um outro trecho da entrevista do doutor Amarantino, falando sobre a reação dos alunos. A gente até mostrou um vídeo, né, Wesley, dos alunos trancados na sala com uma espécie de um bunker que eles fizeram lá com as carteiras e o assassino batendo na porta. Naquele momento, imagino que a arma dele já tinha travado, senão ele tinha entrado na sala também, né, Wesley? A polícia acredita que sim, naquele momento a arma já teria travado e agora os próximos passos dessa investigação, então, a polícia vai pegar imagens de câmeras de segurança desse colégio que já estão com os delegados e vão apresentar então para a Secretaria de Educação do Paraná, para demonstrar qual é a dificuldade desses alunos em um momento de pânico como esse. Claro, todos ficaram apavorados, muita gritaria e correria dentro do colégio. Mas a polícia percebeu que muitas vezes, quando as pessoas escutam o barulho dos tiros, ao invés de se proteger, as pessoas vão entender o que está acontecendo. Então vão até a porta da sala de aula, vão até o corredor para verificar o que está acontecendo. E claro, podem se tornar vítimas de pessoas, de atiradores como esse. Então, o objetivo é criar um protocolo, apresentar esse protocolo também para os diretores, professores. Esse é o trabalho da polícia neste momento. A polícia apurou que alguns alunos demoraram mais de 1 minuto para entender o que de fato estava acontecendo. E nós falamos, um intervalo muito pequeno de poucos minutos, o atirador conseguiu, infelizmente, atirar contra o Luan e a Caroline. O outro passo importante da investigação, Parra, uma equipe da Polícia Civil aqui da região de Cambé vai sair então de avião e vai até o Pernambuco para ouvir esse jovem de 18 anos e, além disso, para pegar os materiais que foram apreendidos, aparelhos eletrônicos, celulares, computadores que serão analisados pela Polícia Civil aqui do Paraná. Não está descartada a possibilidade da participação de mais pessoas, não nesse ataque, mas em outros crimes que já aconteceram no país. No caso de Cambé, a gente já disse, 2 homens, então, foram indiciados por duplo homicídio qualificado. Nós vamos ouvir agora o delegado chefe de Londrina falando sobre essa dificuldade dos alunos para entender o que estava acontecendo e, claro, colocando a vida em risco, infelizmente, de forma inconsciente. Vamos ouvi-lo. Percebemos nesse ataque em Cambé que os alunos da sala de aula demoram 1 minuto e 4 segundos para reagirem de forma a se proteger. Quando eles ouvem o tiro, eles demoram 1 minuto e 4 segundos para tomar a medida simples, que é se proteger, esconder. Eles fazem o contrário, eles vão para a porta para ver o que está acontecendo e tornam-se alvos muito mais fáceis. Eles só conseguem se proteger no momento em que o atirador desfere tiros contra a porta. Aí eles buscam a proteção. Mas o protocolo, no momento do crime, no momento do fato, ele é muito importante para que todo mundo busque a proteção. A gente viu uma série de falhas identificadas pelas câmeras de segurança neste evento que a gente pretende, didaticamente, levar esse conhecimento para diretores de escola, para que isso seja disseminado, para que a gente possa se proteger.
Outra coisa importante, a criação do acionamento rápido da Polícia Militar. O botão do pânico foi de suma importância neste caso. Rapidamente, um servidor da escola acionou a Polícia Militar, que em menos de 3 segundos estava na cena do crime. A mensagem que a Bruna me manda aqui. Eu sofri bullying na escola a vida escolar inteira. Mas eu nunca tirarei a vida de pessoas inocentes que não tem nada a ver com o que eu passei, para me sentir melhor. Fechou, minha querida. Exatamente isso. Se a pessoa sofre bullying, o bullying não deve ser praticado na escola. Em qualquer lugar, né? Na escola, no trabalho, dentro de casa, ninguém deve ser chamado de um apelido que não gosta. Tem que se comunicar quem é de direito. Se é na empresa, comunica o seu chefe imediato. Se é na escola, comunica o professor. Se o professor não resolver, comunica a secretaria comunica a direção e assim por diante. Faz uma denúncia na polícia, se for o caso. Agora, a pessoa guardar um ódio por 4 anos e planejar um atentado como foi, é muita maldade no coração, né? É muito.